Bom dia, queridos irmãos. Nós vamos dar início a mais um culto. Neste dia agradável, não é, que o Senhor nos deu. E vamos começar com uma palavra de oração, depois vamos fazer algumas leituras da palavra de oração e vamos render graças e louvores ao nosso Deus. Vamos começar então com uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor. E em tudo, Senhor, sejas glorificado e honrado o teu nome, Senhor, nos céus e na terra, Senhor. E nós agora, humildemente, Senhor, queremos colocar até Ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas preces, Pai, e ser dirigidos, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor. Conduz-nos, Senhor, na direção deste culto, no encaminhar dos nossos corações, da nossa mente, para entendermos a Tua Palavra, e especialmente, querido Deus, para pô-la em prática nas nossas vidas. Que a todos nós, cada um em suas casas, mas que nos unas, Senhor, neste mesmo propósito de Te adorar, de Te glorificar, Senhor. Fala aos nossos corações e junta-nos, em nome do nosso amado e querido Salvador, Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Vamos agora então a uma leitura bíblica. O Daniel vai fazê-la no Salmo 107, os versículos 1, 2 e 3. Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje vamos ler Salmo 107, de 1 ao 3. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam os remédios do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e o que os congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Amém. Ele nos congrega para nós louvarmos o seu nome. Por isso nós cantamos um cântico novo, mas um cântico que já conhecem. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai das nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque até o Senhor muitos e louvados, mais terrível do que os falsos deuses, pecadores, glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque até o Senhor muitos e louvados, mais terrível do que os falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Mais uma passagem bíblica, agora pela nossa irmã Anita, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo.
Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligido por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois, sem tê-lo visto, vós o ameis. E sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Graças ao Senhor, não é? Que nos transformou, nos regenerou o nosso coração e nos transformou, não é? O coração que é inspirado, que seja inspirado diariamente por Jesus na nossa vida. Como fruto desse novo coração, nós nos unimos para cantar esta canção, não é? É um cântico de louvor e gratidão ao nosso Senhor pela transformação que Ele já operou nas nossas vidas. Recebi um novo coração do Pai. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, abençoe meu irmão,
Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Esta união deu-se porque o Senhor falou aos nossos corações, não é? O Senhor nosso Deus, com o seu tão grande amor, enviou o seu Filho para morrer naquela cruz, levando, carregando sobre si o nosso pecado. Por isso ele foi o Cordeiro, Ele é o Cordeiro, que foi sacrificado por mim, por ti, e só Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Vamos cantar. Cordeiro, tu és o Cordeiro, santificado por mim. Tu és digno de todo o louvor e adoração. Teu sangue, precioso sangue, foi derramado por mim, e abriu o caminho, e eu posso entrar no santo do chão. Venho adorar Jesus, és maravilhoso, não há outro igual a ti. Jesus, te amo de novo, minha vida pertence a ti. Jesus, tu perdoaste, nova vida encontro em ti. Jesus, precioso Jesus, tu és o Cordeiro. Deixa teu lugar na cruz, este para me salvar. Levando a minha dor e o meu pecado, com tuas chagas eu fui sarado. Jesus, és maravilhoso, não há outro igual a ti. Jesus, te amo de novo, minha vida pertence a ti. Jesus, tu me perdoaste, nova vida encontro em ti. Jesus, precioso Jesus, tu és o Cordeiro. Jesus, precioso Jesus, tu és o Cordeiro. Obrigado, Senhor. E vamos agora ficar com a mensagem da palavra do Senhor para o nosso querido pastor Sérgio. Até já. Olá, bom dia irmãos, como estão? Tudo bem? Estamos aqui mais um domingo, chegou, estamos para louvar, engrandecer o Senhor, já louvamos a Deus, já adoramos o Senhor, já adoramos a sua presença nas nossas vidas, já lhe agradecemos, já intercedemos e agora estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Hoje tenho uma mensagem meio especial no aspecto de desenvolver a nossa salvação. Desenvolvimento da nossa salvação, operar a nossa salvação. E isto é um conselho, um chama-atenção do apóstolo Paulo à carta aos Filipenses, que diz que eles deviam de ter esta atenção em desenvolver a sua salvação em temor e tremor. E estamos aqui para aprender um pouco mais da sua palavra, um pouco mais da palavra aos Filipenses, e podemos tirar muito para nossas vidas, e é isso que Deus
quer que a palavra seja pregada da forma que foi para aquele tempo, mas que possa ter uma manifestação da glória de Deus, de transformação para os dias de hoje. E eu gostaria de ler convosco Filipenses, capítulo 2, no versículos 12 a 18. Filipenses 2, 12 a 18. E diz assim a palavra do Senhor: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas também muito mais agora na minha ausência. Assim, também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa glorificar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Aqui vemos um apóstolo Paulo, vemos um Paulo dedicado à sua obra, à obra ministerial. Vemos um Paulo pai mostrando, pastoreando, pastor, apóstolo, dedicado a estes filipenses, o qual já tinha estado no meio deles, já tinha estado no seio deles, e agora está longe, mas está a escrever esta carta, porque sentiu rumores, porque sentiu algo na sua fé, na fé dos filipenses, que está a acontecer um pouco errante, e então ele escreveu um pouco de aqui, nestes capítulos, para despertar os filipenses. E aqui queremos ver quantas vezes é que talvez já escutaste pessoas dizerem: uma vez salvo, salvo para sempre. Basta confessar com a nossa boca o querer do nosso coração que somos filhos de Deus e somos salvos? Mas por que é que devemos desenvolver a nossa salvação, assim como ele diz no versículo 12? Por que desenvolver a nossa salvação? Por que é que devemos de operar a salvação, trabalhar a nossa salvação? O que é que isto significa para ti, para mim, hoje? Será que nós aprendemos que confessamos uma vez a Cristo e agora está tudo feito? Será que a salvação para ti, no teu consciente, significa realmente que a obra está totalmente terminada da salvação? Ou o fruto da salvação não é necessário que aconteça e que apareça na vida diária? Salvo por isto, por ser salvo, vou falar o que quero, faço o que quero, afirmo o que quero? Não. Aqui Paulo nos chama a atenção de que Deus é quem opera em vós o querer como o efetuar segundo a sua vontade. Isto diz no versículo 13. Ele é bem explícito ao chamar esta atenção. Mas já lá vamos, porque este versículo é super interessante. Será que Paulo mudou? Será que Paulo mudou naquilo que disse, na sua afirmação? Sabemos e conhecemos um Paulo que diz que pela graça sois salvos? Por que então esta afirmação tão confusa que nos falou e nos afirmou da graça e ainda fala de graça, mas pelo menos entendemos aqui que a salvação tem que ser operada, tem que ser trabalhada, tem que ser ganha, tem que ser paga, tem que ser conquistada? Será? O que é que ele nos quer dizer? O que é que ele nos quer afirmar? O sentimento que havia em Cristo é o exemplo que ele dá à sua igreja, àqueles que são salvos. Será que Paulo está a confundir? Será que muitos não entendem por décadas aquilo que o Evangelho diz?
o que é que acontece? O que é que está a acontecer nesta carta para ele falar afirmativamente sobre a salvação? É muito fácil. É muito difícil. Vamos ver nesta manhã aquilo que Deus tem para a nossa vida. Abre o teu coração, abre a tua mente para que possamos fazer uma análise para o nosso coração nos dias de hoje. E é assim, o Espírito Santo está aí na tua casa, está a tocar a tua vida, está a tocar a minha vida, para que estas palavras não sejam minhas, mas sejam de Deus para ti e deem fruto e fruto em abundância. E para todos aqueles que estão a ver e assistir esta pregação depois de ela ter sido gravada, exposta e publicada. Ora, os fatos históricos de Filipenses temos que ter em atenção que a carta aos Filipenses foi escrita à igreja que estava em Filipos. E Filipos é uma cidade carregada de honra do nome de Filipe da Macedónia, o pai do Alexandre o Grande. Era uma colónia de romanos que já estavam aposentados, já estavam reformados. Seus habitantes desfrutavam de uma cidadania romana. Por isso, era uma cidade gentílica, como também a igreja na sua maioria. A carta aos Filipenses está cheia de alegrias, de gratidão, como Deus está levando a sua obra de salvação entre os filipenses e pelo laço que existe entre os filipenses, a igreja de Filipenses e o escritor da carta, Paulo, aquele que foi também por um tempo o seu pastor, o evangelista, o apóstolo no seu meio. Ao mesmo tempo existe um tom de gravidade nesta carta, um chama a atenção. Os filipenses estavam enfrentando perseguições, isto nós podemos ver no capítulo 1, e sentem as pressões exercidas pelos falsos profetas que estavam rondando toda aquela área, todas as igrejas que estavam fora de Jerusalém, estavam falsos ensinos a decorrer, a serem ensinados e afirmados, e tinham conflitos, isto nos explica o capítulo 3, e havia conflitos na igreja, conflitos dentro do corpo de Cristo, os quais estavam pondo em risco o testemunho daquela própria igreja no mundo e entre os fiéis, os próprios fiéis. E a sua capacidade de acabar ou de frear ou de repreender estes ataques estava um pouco escassa. Isto nos explica o capítulo 1, no capítulo 4, nós vemos realmente neste livro muita apreensão em toda esta discussão que havia, em tudo aquilo que estava acontecendo, que o Espírito já se estava implantando dentro da igreja de Filipos. Entendemos que é nesta situação que os filipenses se encontravam, e assim é mais fácil entender um pouco esta passagem, se nós soubermos o dia a dia daqueles irmãos nossos. Então, como é que isto pode acontecer numa igreja? Como é que isto pode acontecer na vida de um crente? De repente acontecer estas coisas? A resposta é aquilo que está no versículo 5, e ele nos explica o seguinte no versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esta é a chamada de atenção. Que em nós possa haver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui somos levados a nos comparar a Cristo, ao qual, sendo Deus, não quis ser igual a Deus e, aniquilando-se a si mesmo, ou seja, expondo-se, se tornou em forma de homem e encarnou. E ao encarnar, aconteceu que o exemplo que havia em Cristo não era o mesmo que existia no anjo Lúcifer, o qual, sendo criatura, queria e almejava ser igual a Deus. O sentimento que existia em Cristo e é o que, sendo Deus, não quis ser igual a Deus. E o sentimento que houve em Lúcifer era, não sendo Deus, queria ser igual a Deus. E Cristo tomou a forma de homem. Ora, isto estava a acontecer em Filipos. E nós vemos que as suas ações, as suas atitudes luciferianas, sentimentos egocêntricos, mundanos, isto já nos é relatado no versículo 20 e 21. E diz assim:
porque a ninguém tendo de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Cada um buscava o que era seu. Tornaram-se individualistas. E a igreja é para ser uma comunhão. É para ser partilhada a fé, partilhada a salvação, partilhado o testemunho. Por isso Paulo estava a querer mandar Timóteo para tratar deste estado da igreja, porque ele não podia, né? Como sabemos, estar presente. Estava um estado que estava a deteriorar esta salvação dentro da própria igreja, tendo entre si uma característica, estes sintomas que eles mesmos já estavam exagerando. Já havia muita perda dentro da própria igreja. A qual, pastor? No versículo 14, nos é dito: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Quando a fé começa a ser uma carga, quando a fé começa a ser um peso, quando a fé começa a ser um esforço além daquilo que deve ser alegria, gozo, paz, deve ser uma atitude espontânea para a oração, para a leitura bíblica, para o louvor, para a adoração. Mas quando isto não existe, temos que ter esta atenção que Paulo nos diz aqui aos Filipenses. Temos que ter este alarme na nossa vida e ver realmente que nada nos possa deteriorar por dentro, roubar a nossa paz, roubar esta alegria, roubar esta justiça, porque isto é o reino de Deus em nós. O que é que havia dentro deles? Estavam murmurando e havia contendas. Ora, já vemos duas atitudes luciferianas porque corrompem a vida dos filhos de Deus. Assim que deixamos entrar murmuração e contendas na nossa vida, dentro principalmente ainda da igreja, o qual Paulo afirma várias vezes que eles são fiéis enquanto ele lá estava. Ele afirma isto, mas agora estavam tendo sintomas, assintomias que iriam danificar a salvação, a atenção, a união adquirida. E principalmente a identificação de cada um ser igreja naquele lugar. Por isso, vamos colocar esta salvação em prática. E como colocá-la? Porque ele explica em Efésios 2:1: e vos vivificou. Cristo vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Por isso ele não quer que voltemos a esta condição. E ele no versículo 12 diz o seguinte: que devemos operar a nossa salvação com temor e tremor. Deve haver um esforço da nossa parte, um esforço de alerta, um esforço de cuidado, um esforço de ter alarmes na nossa vida que nos possam ajudar a chegar ao ponto de repreendermos as ações demoníacas contra a nossa vida. Lúcifer não parou até hoje de atacar a igreja, não parou até hoje de atacar a vida dos filhos de Deus, não parou até hoje, mas a igreja e os filhos de Deus têm que saber que somos mais que vencedores em Cristo Jesus e que temos o maioral dos maiorais, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis na nossa vida, e temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a permanecer nessa salvação, a ter comunhão com esse Deus e a sermos essa luz e esse sal que Ele quer que sejamos nesta terra. E entre nós, necessitamos desse Espírito Santo de Deus para nos edificarmos uns aos outros, assim como nós temos feito nesta pandemia, neste afastamento social. Por isso, aqui, uma expressão de convocação para a seriedade do Evangelho vinda de Paulo, que é: operai a vossa salvação com temor e tremor. Ele já tinha dito isto aos Coríntios. Ele já tinha dito isto aos Coríntios. Aqui é um convite sem igual
para os filipenses. Aqui vem um desafio que deixa todas estas ideologias que eles estavam tendo de fora, mas não passa despercebido. O que ele quer dizer é: vós não sois a luz, vós sois aqueles que reluzem a luz. Por isso, tudo que está dentro do homem reluz para fora. Tudo, seja ódio, seja impaciência, seja falsidade, seja luciferianidade, espelha, mas também espelha amor, também reluz graça, paz, temperança, tudo isto, alegria, gozo. Quando tu chegas perto de uma pessoa, a pessoa diz talvez muitas vezes para ti: você está sempre alegre, transmite sempre alegria, parece que não tem problemas na vida. Mas quando chegas um pouco triste, já a pessoa gosta de te ver alegre e vê que estás um pouco diferente. Isto reluz, tudo reluz no teu interior para fora, tudo espelha para fora, porque a própria luz de Cristo não é nossa, simplesmente está habitando em nós para que possa irradiar nas trevas deste mundo. Com o temor e tremor, o que é que isto significa que Paulo queria dizer? Ele diz: chega de brincadeira de quereres ser ou não ser filho de Deus. Chega de brincadeira de estar a querer ser filhos de Deus de letra pequena. Vocês têm que reagir, vocês têm que fazer a vossa salvação irradiar o mundo à vossa volta. E é isto que os filipenses e coríntios estavam fazendo e Paulo os adverte. O quê, pastor? Em vez de se santificarem e cuidarem da perfeição de Cristo nas suas vidas, estavam a perder-se no engano, na meia-verdade de Lúcifer, dentro da sua própria comunidade. Não era mais o Espírito Santo de Deus que reinava, mas era o espírito do mundo que reinava. Já era a carne que reinava, o velho homem que reinava. Já havia murmurações, já havia contendas. Contendas significa brigas, significa contender um com o outro, um querer ter mais razão que o outro, não seguirem a verdade, haver um esforço já humano. Hoje poderíamos até dizer que muitos deles já estavam a desobedecer a palavra de Deus e não tinham mais esta luz da salvação. Como Israel no deserto se rebelou, murmurou com tudo que Deus lhe dava, eles murmuravam. Se era água era porque era água, se era carne era porque era carne, se era porque andavam é porque andavam. Tudo o que eles recebiam de Deus, se era pão, se era maná, o que era? Murmuravam. E criticavam os seus líderes. Isto é a prática de contenda. Eles estavam com o surto de divindade. Estavam surtando. Queriam ser iguais a Deus. Tinham o sentimento que tinham o pão, mas o pão que eles tinham não era o pão da vida, era o pão da humanidade. É o pão que alimenta o homem. É o pão que alimenta a carne. E isto hoje quer dizer Deus à nossa vida. Enquanto estamos confinados, enquanto estamos em casa, sozinhos, enquanto estamos talvez em família, ter cuidado para que o pão da nossa carne não nos alimente, mas o pão do Espírito de Deus possa ser a nossa comida, o pão da vida possa ser a nossa comida. Por isso Paulo adverte que não devemos de ter sentimentos humanos ou luciferianos, mas ter o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus. Nunca saístes da vossa humanidade, é o que ele queria dizer. Nunca deixaste de ser carnais. Em Coríntios ele vai mais além. Ele diz: vós sois não crentes espirituais, mas eu tenho que falar a crentes carnais. E isto é caída.
Isto é afastamento de Deus e é pecar uns contra os outros. Porque o pecado é o afastamento de Deus. Que mensagem é esta? Aproveitar a hora da graça de Deus. É começar a praticar, a desenvolver a salvação com temor, que é respeito, e tremor, com toda a dedicação. Não é ter medo de Deus. Não é fazer as coisas a tremer com pânico de Deus que Ele vai nos castigar. Não. É temer a Deus porque Ele nos ama. E é fazer as coisas tremer diante de Deus porque Deus está a fazer a sua obra junto conosco e em nós para que possamos chegar a esta estatura de homem e mulher espiritual que foi desenhada por Deus, planejada por Deus para a humanidade e para os seus filhos. Devemos de ser dirigentes, porque a graça divina não é um sentimento, não é uma ideia. A graça divina não é uma ideia humana, mas sim um operar divino na tua e na minha vida, na vida daqueles que aceitaram a Jesus Cristo, que confessaram com a sua boca e que creram no seu coração, entenderam com o seu entendimento que é o único caminho. Porque se não temos a Cristo como Senhor e Salvador, nós estamos caminhando numa estrada sem saída. O ato impossível que a humanidade pode realizar e é capaz de realizar, realizou e concretizou Cristo. É o ato da salvação, a minha salvação, a tua salvação. E é isto que ele explica no versículo 28 do capítulo 1. E em que nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição. Não devemos resistir à graça, não devemos resistir à salvação, não devemos resistir ao Espírito Santo de Deus. Mas para vós, o não resistir é salvação. Isto é de Deus. Salvação é o efeito de salvar. Redenção é o efeito de redimir. E redimir é resgatar. Esse vazio, tu que estás a escutar este vídeo e a ver este vídeo nesta hora, que clicaste no YouTube, o vazio que está na tua vida, que tu sentes que tens tudo, mas não tens nada, que tens muitas coisas e sentes esse vazio dentro de ti, é falta de Deus, é falta da salvação. É falta deste homem novo que Deus dá, a criatura nova no teu interior. Esta criatura que sempre Deus quis que a humanidade, o homem tivesse em si. É esta humanidade que falta na tua vida, que falta dentro de ti. E hoje convido-te a receber a Cristo como Salvador e Salvador da tua vida, Redentor da tua vida, aquele que te resgata, aquele que já pagou o preço. Simplesmente devemos de temer e tremer, porque Deus é aquele que faz tudo em todos. Ele é aquele que já opera. Ele não quer dizer que isto que Ele opera, no versículo 13, tanto o querer como o efetuar, que Ele já fez tudo e nós não devemos de efetuar nada. Não, Ele quer dar-te a certeza que Deus já fez. Então, Deus já fez, o nosso dever é caminhar neste desenrolar, neste operar da salvação em nós. Porque não podíamos nos resgatar sozinhos. Para se estás a tentar salvar-te sozinho. Para de tentar redimir-te sozinho, de chegar a Deus, de ganhar, de comprar a salvação. Porque Deus já fez tudo. A única coisa que devemos de fazer é aceitar. Aceitá-lo no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. Aceitá-lo nesta hora. Dizer sim. Convidá-lo à tua vida. Dizer, Senhor, eis-me aqui. Reconheci a tua palavra. Recebe a minha vida. Recebe o meu coração. Recebe a minha mente. Entra em mim e faz de mim uma nova criatura. Perdoa os meus pecados, porque estava errôneo. E limpa-me.
purifica-me e testifica no meu coração que eu sou filho de Deus. Esta é a salvação de Deus para ti nesta hora, nesta manhã de domingo. Esta é a salvação de Deus e o querer de Deus para ti. Pois a santificação é para a vida daquele que já é crente. A santificação é para aquele que já é filho de Deus. E este processo de santificação requer obediência e exortação. E isto diz no versículo 1 ao 5 do capítulo 2. Por isso não atende cada um para aquilo que é propriamente seu, mas cada um qual também para o que é dos outros, de sorte que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 5. Santificação é realmente a diferença entre espírito e carne. O espírito não é alma, queridos. O espírito não é alma. A alma do homem é sedenta por Deus e pelas coisas espirituais, mas isto não é espírito. Espírito é quando aceitamos a Cristo Jesus na nossa vida e Ele nos faz uma nova criatura. E o espírito que estava morto em nós através do pecado ressuscita, ou seja, renova, ou seja, nasce de novo na nossa vida. Nasce de novo na nossa vida. E aí somos espirituais. Porque diz a salvação, o projeto da salvação é este em 1 Coríntios 6:11, que diz: o que alguns têm sido, que haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Temor e tremor é o que a nossa palavra hoje diz aqui. Significa reverência, respeito, ao invés de pânico e alarme. As emoções apropriadas, despertadas pela presença de Deus na nossa vida, que é o que quer dizer, porque Deus é aquele que opera tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. A salvação já foi realizada, já foi efetuada. O nosso trabalho não é provar a salvação, mas sim desenrolá-la. Claro que antes de desenrolá-la temos que aprovar, temos que receber. E na salvação somos imitadores de Cristo. Devemos ser imitadores daquele que se negou a si mesmo e quis ser homem para salvar a humanidade. Em toda esta implicação e levar um estilo de vida segundo a palavra do Senhor. Se Ele se despiu da sua divindade, nós devemos de nos despir da nossa humanidade, para vestirmos o novo homem, o qual não peca, porque procede de Deus. E este é o reino de Deus na terra, na tua vida. Porque o reino de Deus não é desta terra, não é deste planeta, não é desta atmosfera. E às vezes, a maioria das vezes, eu tenho certeza que todas as vezes, não é deste nosso entendimento. Por isso, muitas vezes não podemos entender a Deus. Por isso, hoje, Deus te chama ao arrependimento. Hoje, Deus te chama a dobrar os teus joelhos, a confessar que estás errado, que estás longe de Deus, que às vezes tens sentimentos luciferianos. Hoje é dia de salvação. Hoje o Redentor está aqui e está diante de ti aí na tua casa, onde tu estás a escutar esta mensagem. A sua graça está aqui. Por isso, entra na presença de Deus. Entra na sua presença, diante do seu altar, e Deus te perdoará, salvará e transformará. Para que tu possas saber o que é salvação, termino com um exemplo. Salvação, eu não te posso explicar tudo sobre salvação, porque existe uma coisa muito privada na salvação. Salvação, ou sentir a Deus no nosso coração, é como comer uma laranja. Eu estou diante de ti e começo a descascar a laranja. E como a laranja.
Ao final de comer a laranja e tu de veres todo este desenrolar, eu pergunto-te, a laranja é doce? Ágria? Está seca? Tem muito sumo? E tu respondes, como é que podes me dizer se eu sei como estava a laranja, se não me deste nenhum pedacinho dela para provar? E assim é a salvação. Só quem prova a salvação, só quem aceita Jesus Cristo como Salvador, pode provar este reino de Deus. E assim pode experimentá-lo, e cada um tem a sua experiência da parte de Deus. Por isso Deus convida-te à salvação, ao perdão e à transformação. Hoje é dia de salvação. Aquele que tem ouvidos, ouça o Espírito de Deus a falar na sua vida. Tenham um bom domingo junto das vossas famílias e leiam Filipenses 2 e vão se maravilhar da graça de Deus nas vossas vidas. Beijinho, Deus vos abençoe.